Bem-vindos a um novo vídeo no canal de NEGA Yu-Mi-Oh! Já estreou a segunda parte desta trilogia animada sobre a crise nas Terras Infinitas. Se você está aqui é porque não gostou do filme, não entendeu ou não viu os anteriores, e agora está perdido. Problemas com a cronologia? Acho que tem que ser, porque você estar aqui só por mim? Bem, não acredito. Geralmente deixo minhas opiniões para o final dos vídeos, mas caso você esteja se perguntando, bem, não. Não gostei deste filme, exceto por uma cena em particular, você já deve imaginar qual é. Infelizmente, a segunda parte desta crise parece bem desnecessária. Como em Warworld, nota-se que a adaptação foi alongada demais, resultando em algo muito chato. Quer dizer, eu acredito que seria melhor aproveitar o tempo com algumas explicações sobre a trajetória que Kamandi teve. A trama não aprofundou a suposta morte do Flash nem explorou outros universos interessantes. Esta é mais uma história sobre o Monitor desenvolvendo empatia pelos seres vivos após milhões de anos. Honestamente, acho que não fizeram muito bem. Resumindo, no final me diga sua opinião, o que acha? O filme se divide em múltiplas terras, épocas e entre 3 protagonistas principais. Tentaremos seguir em ordem cronológica e começaremos com Charles Halstead. Já tínhamos visto este tolo como o vilão principal no filme da Sociedade da Justiça. A história se passa na Terra 2 durante a Segunda Guerra Mundial, explorando muito do passado desse período. E Charles Halstead está tendo uma conversa com Kent Nelson em um quarto das forças alemãs. E sim, é a mesma fortaleza que aparece no filme da Sociedade da Justiça. Na verdade, essa conversa acontece antes dos eventos dessa história. Devido ao silêncio de Kent Nelson, Charles começa a falar sobre como desde criança gostava de piratas. E aos poucos ele percebeu que sua mente era diferente das outras. Ele podia sentir as emoções e o ódio de seus pais quando brigavam, o que o fazia sofrer. Tempo depois, ele foi enviado para um internato, onde sofria muito bullying, até mesmo seus professores não se importavam com seu bem-estar. Após tanto abuso e maus tratos, ele começou a controlar seus poderes. Ele manipulava as emoções dos colegas um por um, obrigando-os a cometerem atos imperdoáveis para humilhá-los. E isso continuou escalando até que o internato estava sob seu controle total. Quando os pais deixaram de receber informações sobre este lugar, a polícia foi investigar o que estava acontecendo no local. Todos os professores aparentemente se suicidaram, e os garotos restantes eram apenas marionetes de Charles. Ao se tornar um adulto, ele conseguiu manipular as forças alemãs e ganhar um lugar como capitão de cruzeiro. Ele se dedicava a enganar, saquear e destruir inimigos, também se divertindo com seus poderes. Um dia, ele encontrou uma tempestade que destruiu seu navio. Ele se livrou de seus companheiros e conseguiu sobreviver por um pouco mais. Quase à beira da morte, ele estendeu sua mente uma última vez e foi assim, casualmente, que encontrou os guardas que o levaram até a Atlântida. Foi assim que ele usou seus poderes para manipular o Aquaman, e embora este tenha resistido no início, no final tudo foi inútil. Ele se aliou às tropas do Senhor do Bigode Engraçado usando essas forças. E agora? Charles tinha vindo até esta fortaleza porque tinha sido chamado por Kent, que supostamente tinha um presente para ele. O médico permanecia em silêncio, e os poderes de Charles não tinham efeito sobre ele. Nada misterioso por enquanto, até que do nada Nelson recupera a sanidade. Menciona que estava em outro mundo, e quando o pirata tenta manipulá-lo, isso não serve para nada. Nelson fala sozinho em voz alta sobre coisas estranhas e ainda sem sentido para ele. Mas para nós, dá a entender que ele é capaz de acordar em outras realidades, ou seja, que ele pode estar em todo o multiverso. Enquanto aqui na Terra 2 parece que ele só está babando, Charles começa a se assustar com este louco que mostra ser capaz de invocar magia. Kent Nelson aprisiona seu convidado, se transforma em Doutor Destino e menciona que lhe dará essa habilidade de viajar pelo multiverso. Porque Charles desempenhará um papel importante na crise que está por vir. Depois do brilho, tudo parece voltar ao normal. Charles sai assustado daqui e depois ocorrem os eventos da Sociedade da Justiça, onde Kent Nelson já falava sobre o fim da realidade. Ele leu as cartas de graça para Hawkman e Flash, depois sumiu, alertando que a crise já começava. Suponho que ele estava se referindo a outra realidade onde a antimatéria já estava atacando, porque pelo menos na Terra 2, a primeira onda de antimatéria não chegou até várias décadas depois. Como prova, estão as idades avançadas de Jay Garrick, Black Canary, Orman e Superman, como visto na parte inicial desta trilogia. Enfim, após a aparição do Superman da Terra 2, a queda dos aviões alemães e a morte de Steve Trevor, Charles parecia não ter para onde ir. Naqueles anos, nós não sabíamos como ele tinha conseguido escapar do Flash, mas agora já temos a resposta. Com a habilidade dada pelo Doutor Destino, ele se transportou para outra realidade. Uma em que ele era presidente ou algo assim e tinha o mundo feito. Merda. Poderia ser qualquer país da América Latina, espere.
De fato, agora que vejo bem, parece que Charles é presidente do Peru. Parabéns, amigos do Peru, agora são cânone no Tomorrowverse, mas a que preço? Aqui é onde o diabo aparece para Charles e o leva para a nave do Monitor. O universo vizinho foi apagado. Em breve, todas as realidades terminarão e você não terá nada para governar. Dando lugar então aos eventos da crise em Terras Infinitas. Parte 1. Espere um pouquinho, porque aqui temos que fazer uma pausa e temos que voltar ao passado da Terra. Caso você não se lembre, no Tomorrowverse nunca foi explicado claramente onde Kara Zor-El esteve após a explosão de Krypton. Segundo o filme, sua nave colidiu com a do Monitor que observava a destruição do planeta. Claro, sem interferir. Porque essa nave suja bloqueava a vista de tão belo genocídio espacial, o Monitor não parava de reclamar. Para que ele parasse de incomodar, o satélite decidiu salvá-la. Kara não se lembrava do que havia acontecido com sua casa e por um tempo foi cuidada pelo satélite. Até que a máquina sugeriu ao Monitor que se aproximasse de Kara para que a garota se animasse a comer e não morresse de fome. Pouco a pouco começaram a conversar cada vez mais. Monitor falava sobre sua natureza e que se dedicava a Monitor Air, e com o passar do tempo, parecia que até se afeiçoou a Kara. Pois uma vez que falaram de Krypton, ele não ousou mencionar que o planeta havia sido destruído. Em vez disso, apenas disse que por enquanto não podia devolvê-la para casa porque precisava dela na nave. E que quando terminassem o trabalho, então talvez a ajudaria a voltar. Quando o Monitor se distraiu, Kara achou uma nave que lhe parecia muito familiar. Lembrou do seu planeta, ligou o computador, assistiu a um resumo de um filme de Negajo no YouTube, inscreveu-se no canal e ativou as notificações. Mas infelizmente, também descobriu que Krypton havia desaparecido. Isso a enfureceu e ela enfrentou o Monitor por tê-la enganado. Além disso, estava furiosa com esse cara por não ter feito nada para salvar os kryptonianos. Ele apenas ficou lá, monitorando, guiando e vendo as pessoas morrerem. Kara não conseguia parar de chorar ao saber que era a última de sua raça, e então o Monitor lhe diz que é aí que ela estava errada. Seu primo Kal-El também continuava vivo e feliz na Terra, sendo agora conhecido como Superman. Porque a nave do Monitor estava fora do tempo e do espaço. Kara não cresceu junto com Clark, ou seja, ela permaneceu jovem enquanto Kal-El se tornava um adulto. Estou cansada de esperar, observar e não fazer nada. Finalmente, ela se foi deste lugar e eu digo que o Monitor até chorou, porque sem ela, novamente eu estava sozinho. Em seguida ocorrem os eventos da Legião de Super-Heróis. Descobrimos que o Monitor já monitorava as ondas de antimatéria e seu satélite não parava de observar a Kara em suas aventuras. Além disso, em uma cena, colocaram um vídeo do Negaió por não gostarem do filme. Também se viram as teorias de Brainiac e Mon-El. E ocasionalmente até incluíam os vídeos das teorias da Crise e Constantine, mas sem dar muita atenção. Mas isso é outro tópico. O ponto aqui é que o Monitor ficou impressionado que Kara pudesse vencer Brainiac e sua máquina milagrosa. Pouco após Supergirl entrar para a Legião de Super-Heróis, Batman e Superman desaparecem, sendo levados para o War World. A Liga ficou meses sem se preocupar, focando mais no casamento de Barry e Iris West. Aliás, parece que este Martian Manhunter era o original. Eu mencionei antes que poderia ser de outro mundo e tal. Ele também estava sequestrado, mas parece que ninguém se importou, nem os escritores desses filmes, pois não mostraram nenhuma cena do marciano sendo sequestrado. Acredito que os heróis notaram o buraco gigante em Metrópolis, mas o que poderiam fazer se pensassem que esses dois já haviam sido desintegrados? Além disso, os da Liga nem gostavam do Batman, e como já haviam pago pelo salão para a festa, não queriam desperdiçá-lo. O desaparecimento do Superman e Batman custou aos super-heróis quilos de verduras finas. Kara teve que voltar ao século XXI para investigar. E como ela é muito inteligente, o primeiro lugar onde começou a procurar respostas foi na fazenda dos Kent. Ela pode não ser uma ótima detetive, mas ao menos agiu. O que, como disse? Ok, os da Liga também fizeram alguma coisa? Kara chega à fazenda e é surpreendida pelo aparecimento do Diabo. Esta máquina a levou para a nave do Monitor, onde seu pai adotivo revela que sabe onde estão Superman e Batman. Ele menciona os vídeos do Negaió e suas teorias absurdas sobre uma suposta antimatéria que ameaça a realidade. E então a convence a se submeter ao processo de se tornar Harbinger para ajudá-lo a executar um plano caso a crise seja real. É assim que Kara começa a recrutar heróis de todas as realidades, e também esse bobo, e Batman, Superman, a Mulher Maravilha da Terra 2, mas não o Caçador de Marte. Não, a esse não, porque como eu disse, parece que ninguém se importa, nem os escritores.
Durante a crise nas Terras Infinitas, parte 1, surpreendentemente, a morte do Caçador de Marte continua irrelevante para todos, inclusive para os 3 que ele salvou ao se sacrificar. A Terra 3 é destruída, os heróis criam as torres, Flash desaparece, o século 31 é apagado da existência. E agora, a missão dessa equipe multiversal de campeões é proteger essas estruturas, impedindo que sejam consumidas pela antimatéria que, incansavelmente, continua atacando diferentes universos, sem êxito. Lá estava Batman na Terra 2, perseguindo Jim Gordon, que foi envenenado pelo Coringa, usado como distração. Quem sabe quantos guardas daqui não o viram nem a ele nem a um maldito tanque se aproximando da zona. Mas se agirem corretamente, não teríamos filme. Coringa, Assassino, Crocodilo e Solomon Grundy. Queriam destruir a torre, nada mais. Porque sim, mas por sorte, a multiversal Batifamília aparece para o resgate para ajudar o morcego. Robin Chiquito, Batgirl Huntress e Batman Beyond têm sucesso em deter esses psicopatas. Intrigante, se Batman já morreu nesta terra, por que Joker continua ativo como vilão? Essa é a pergunta, enfim, deste Batman que é o da Terra 1? Já tínhamos notado que ele não gosta muito de trabalhar em equipe, e menos ainda da ideia de adotar crianças. Para liberá-los para lutar na cidade mais perigosa do mundo, superando Monterrey, Nuevo León, imagine o quão insano estava esse Batman da Terra 2. De qualquer forma, não é só isso, mas este Robin não para de compará-lo com o Batman que o treinou. Huntress não para de chamá-lo de papai. Bruce também não gosta da ideia de que em outra realidade teve um filho meio psicopata com uma tal Talia. Nem ele gosta da ideia de que em outro universo passou o manto do morcego para um tal Terry. O McDonald's tem uma música bem legal que toca toda vez que ele aparece. Isso não acontece exatamente no filme, mas era como eu imaginava. Eles já tinham deixado o Batman bem estressado. Ele permanecia triste considerando o Flash morto por desconhecer seu paradeiro. Embora esta não fosse a terra deste Batman, ele ainda queria protegê-la sozinho, sem ajuda. Ele não está tão louco quanto outras versões, mas ainda é um pouco teimoso. Enquanto isso, os campeões multiversais seguiam monitorando as ondas de antimatéria em outros universos. Quando essas coisas se aproximavam, eles ativavam as torres para impedir que a realidade fosse consumida. O problema era que essas ondas eram imprevisíveis e pareciam atacar com frequência cada vez maior. Tanto que às vezes essas estruturas superaqueciam e eles tinham que correr para consertá-las o mais rápido possível. Supergirl ainda não conseguia superar que o século 31 havia desaparecido e parecia que ninguém a entendia ou a apoiava emocionalmente. Nem mesmo o Superman, nem salvar o mundo dos Cavaleiros Atômicos, fazia a cara se sentir bem. Além disso, ter voltado com o monitor apenas despertou essa raiva por não ter ajudado a Krypton. E o pior é que o Superman só justifica as ações desse careca. Dawnstar se dissolveu em meus braços. Perdi todo o meu mundo e agora tenho outro lar. O que se foi? No pior, nunca existiram. Agora nunca existirão. Não diga isso, meu amor, por favor. Cada herói era enviado para diferentes terras para cuidar das torres. Kamandi foi enviado para seu universo original, a Terra pós-desastre, de onde partiu no Detective Comics Showcase, para depois aparecer na Fortaleza Alemã. Sabemos que isso foi por causa do Doutor Destino, mas faltam detalhes. De qualquer forma, ele não quer estar aqui, porque neste mundo ele está completamente sozinho, cercado por animais humanoides malvados. Estou sozinho, ele, o último garoto na Terra. Para piorar, eles colocam o suspeito King Solovar como parceiro de Kamandi, que por experiência o acha malvado. No entanto, ele logo descobre que este gorila nativo da Terra 1 é bom e gentil. Você deve estar se perguntando, o que está acontecendo com Charles Halstead e por que o queriam? O monitor está transmitindo emoções positivas aos campeões para evitar que enlouqueçam com o estresse e a destruição. Infelizmente, lidar com emoções positivas não é o forte de Charles, que passou a vida sendo malvado. Por isso, ele pede um pouco do poder do monitor para fazer este trabalho mais facilmente. E adivinha o que, estupidamente, o careca? Quais os riscos de confiar em um vilão meta-humano que virou amigo do cara do bigode engraçado? Nada, disse o monitor, que lhe dá parte de seu poder. Mas vale esclarecer que o monitor tinha uma razão para isso. Ele aprendeu com Kara que, às vezes, continuar acreditando e lutando contra todas as probabilidades vale a pena. Depois de tantos ataques, esses cientistas brilhantes e questionáveis chegaram à conclusão de que as ondas de antimatéria estão sendo enviadas por algo ou alguém.
embora seja difícil acreditar em um ser vivo capaz de manipular tal poder para eles. Que uma resposta seja ridícula não significa que não seja correta. Os ataques persistem em todos os universos. Ah, sim, e outra coisa muito importante. Você se lembra que no Detective Comics Showcase do Besouro Azul, ele enfrentou um vilão chamado Dr. Espectro? Caso você não tenha visto este curta, o vilão desapareceu misteriosamente no final. Charles Halstead, com sua habilidade de se mover entre universos, também era esse personagem, e aparentemente só Ted conseguiu reconhecê-lo. Oh, olá, eu sei bem quem você é. O que houve? Pensei que você fosse um detetive melhor que o Batman, me decepcionou. Charles admite que essa identidade era dele. Por ter passado por tantas realidades, ele também teve muitos nomes. Ele até já foi conhecido como Roy J. Bivoli, tradicionalmente chamado no cânone como Rainbow Rider. Por enquanto, o que importa é que Charles usa seu poder amplificado para manipular o Blue Beetle e impedi-lo de denunciá-lo. Foi então que do nada Charles desaparece e agora se encontra cercado de escuridão. Uma luz o envolve e uma voz profunda começa a questioná-lo sobre por que ele ajuda os heróis. E o Monitor? Essa coisa desconhecida odiava esse sujeito, embora não tivesse um nome. Então, por causa disso, ele decide se nomear como o Anti-Monitor. Anti-Monitor, sim. Muita gente. O Anti-Monitor começa a convencer Charles a parar de ajudar os campeões. E é que se no final todos os universos fossem destruídos e só restasse um, Charles teria poder suficiente não apenas para governá-los todos, mas também para se tornar seu deus. Enquanto isso, na Terra 19, Hawkman nota uma nova onda de antimatéria se aproximando. Percebe-se que essa onda atual é mais intensa que as anteriores. Imediatamente na Terra 1 percebem que o mesmo está acontecendo e logo mais universos começam a relatar situações iguais. Batman é o único que pode notar que este ataque não era antimatéria, mas sim uma forma de levar demônios sombra para as diferentes terras, para atacar os campeões. Finalmente alguma ação, São Pupico. Mas vejam, a pessoa estranha. São pupitos, eu farei de novo. É Natal e a Colina do Mar? Vocês têm que me salvar, irmãos. Isso é uma porcaria, meu Deus. Estou com medo. Que haja luz. Vamos vigiar. Diga a eles que você trabalha sozinho, como no início do filme. Maldito Batman, só quando te convém. Graças ao Superman, eles descobrem que esses demônios não resistem a ataques de luz. Outro fato interessante para eles é que, aparentemente, esses seres fazem parte de uma única consciência. É incrível. Mulher Maravilha vai para a Terra 46, um mundo governado por Amazonas. E é que, embora elas não sejam suas irmãs originais, nem esta Hipólita, sua verdadeira mãe, ainda assim ela não quer deixá-las morrer. Quantos super-heróis são necessários para vencer os demônios? Enquanto isso, no mundo pós-desastre, Kamandi e Solobar detiveram sozinhos todo o exército. Embora estivessem tão quebrados que o roteiro teve que nerfar a dupla, eles mataram o rei. Não se preocupe, rei, não vamos chorar por você. Afinal, só te deram 3 diálogos mesmo. Mantenha-se Vivo. Garoto! Na Terra, Diana diz à rainha que eles devem usar eletricidade para atacar os 46 demônios detidos. No entanto, Hipólita faz saber que quando se apoderaram do mundo e aprisionaram os homens, também se desfizeram de toda a tecnologia, já que nada disso condizia com seus costumes. Enquanto Supergirl se dirigia ao transportador para ir ajudar a Terra, ela acidentalmente esbarra em Charles, a quem acaba batizando como Psycho Pirate devido ao seu disfarce. Todo estranho, o Psycho Pirate começa a manipular Kara para que busque vingança. Depois ele se dirige à janela do satélite, onde usa seus poderes para lançar emoções negativas sobre os heróis, que aos poucos começam a brigar entre si. Kara chega à Terra, mas fica evidente que ela não estava concentrada. Como consequência, ela acaba sendo absorvida por uma dessas criaturas que lhe mostra seus piores pensamentos. Supergirl mergulha em um sonho onde sua mãe está viva, assim como Brainiac, Cinco e Dawnstar. Eles a fazem saber que eles realmente estão mortos, assim como todo o Krypton. Inclusive, a voz do Psycho Pirate leva Kara a pensar que o único responsável por todas essas desgraças é o Monitor. Inclusive, faz ela pensar que ele poderia ser o responsável por destruir o planeta.
Kara chegou a se convencer de que o monitor era malvado e que na verdade só queria destruir a existência. E sendo impulsionada por Charles e a voz do anti-monitor, agora acredita que deve assassinar esse cara. O plano do Psycho Pirate estava funcionando até a Bat-família começar a lutar, mas bem, eles brigam todos os dias. De qualquer forma, as Amazonas estavam sendo superadas e Hipólita se recusava a liberar os homens para ajudar na batalha. Na Terra 1 também estavam brigando entre eles e não é até que recebem uma pancada na cabeça que voltam ao normal. Jon Stewart, já livre de manipulação, é chamado por um vagabundo estranho. Um sujeito que ele salvou a vida há muito tempo, do qual fiz uma teoria que quase ninguém acreditou na época. Você disse que os mundos estavam acabando, você sabia? Você faz parte disso? De nada por estragar este grande momento para vocês. Que diabos? Encontrado pelo monitor, já era tarde demais, os heróis continuavam lutando entre si e, portanto, não viram uma nova onda de antimatéria chegar. Psycho Pirate desapareceu antes de ser detido. A Terra 46 foi eliminada porque não conseguiram ativar a torre a tempo. Os Cavaleiros Atômicos, assim como centenas de outros universos, também foram apagados. O monitor observava a desgraça quando o espectro reapareceu, anunciando que a punição para o ser chegaria em breve. Pois ele passou milhões de anos apenas observando catástrofes no universo, sem fazer nada para ajudar. O vagabundo conseguiu salvar a Terra enquanto lutava contra Jon Stewart. Isso mesmo, esse é o meu nome. Tentei pensar nele por 100 anos... Talvez ele tenha recuperado sua memória e voltou à sua antiga aparência? Juntos e por acidente, conseguiram vencer os demônios e são uma das poucas terras que conseguiram sobreviver, assim como a Terra 2. Graças ao Batman, os demônios deixaram essa realidade e se reorganizaram na Terra 1. Cada vez eram mais e mais e começaram a se fundir até que assumiram sua verdadeira forma. Os ataques contra essa criatura foram inúteis. O monitor lamentava por não ter percebido antes que esse ser existia. O espectro apareceu uma última vez anunciando que o fim estava próximo e atrás dele estava a Supergirl, furiosa e chamando esse cara de assassino. Desta vez, o monitor não se protegeu do ataque de Kara, pois no último instante considerou sua morte como algo necessário. Foi atingido pela visão de calor da Supergirl, e quando a Kryptoniana percebeu o que havia feito, não lhe restou mais do que lamentar essa perda. O anti-monitor continuou resistindo aos ataques dos campeões, pior ainda. Começou a criar uma armadura que lhe permitia resistir ainda mais contra seus inimigos. Os heróis que restavam sabiam que já nada podiam fazer e apenas ficaram ali de pé, presenciando seu final iminente. É assim que o filme termina, caso você não saiba o que está por vir para este próximo encerramento do Tomorrowverse. Lembro que fiz um vídeo sobre isso quando o elenco de vozes vazou. Deixo o link na descrição para a informação completa. E todos os personagens que estão de volta e que também aparecerão pela primeira vez nesta saga de filmes. Enfim, amigos, lembrem-se de me deixar o seu poderoso like para me ajudar na eterna batalha contra o algoritmo do YouTube. Não se esqueçam de se inscrever, ativar as notificações e deixar sua opinião sobre esta segunda parte da crise. Espero que tenham gostado deste resumo e explicação. Pensei que não seria um vídeo tão longo, mas enfim. Entendo que nem todos assistem a todos os filmes e não quero deixar ninguém confuso. Contudo, se você não está totalmente a par da cronologia, análises e teorias deste universo, eu recomendo que você visite o meu canal, pois aqui seguimos à risca tudo o que foi lançado sobre o Tomorrowverse desde o início. Aliás, já falávamos da crise desde que o filme da Sociedade da Justiça foi lançado. Seu compartilhamento deste resumo ajuda muito se gostou. Por hora, não tenho mais nada a dizer. Muito obrigado por terem passado por aqui, amigos. Sou o Alex, do canal de Negaio. Até logo.